E aí, bom dia! Nosso vídeo de hoje é sobre cupim de solo, é um dos temas mais pedidos aqui no canal. A gente vai falar sobre 5 coisas nesse vídeo. Vamos começar sobre as castas de cupim, para você entender melhor como funciona a colônia dos bichinhos. Nós vamos falar sobre os produtos, depois sobre as técnicas de aplicação, resultados esperados e, por fim, eu vou te explicar quais são os lugares preferidos dos cupins viverem, para além de você conseguir controlar a colônia de cupins, para que você possa prevenir novas infestações, certo? Bom, então vamos lá. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Richard, eu sou biólogo, esse é o maior canal de controle de pragas do Brasil e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu trabalho no litoral norte de Santa Catarina, então se você precisar me contratar, meu número de telefone está aqui embaixo. Se você for de outra região e tiver com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp também ou deixar algum comentário aqui no vídeo que eu respondo absolutamente todos, beleza? Bom, vamos começar com o nosso conteúdo então? Para você entender melhor como funciona uma colônia de cupins de solo, você vai ter que entender que existem castas diferentes dentro da mesma colônia. São 4 castas. Nós temos os cupins operários, que são aqueles que fazem os túneis, aqueles caminhos que aparecem nas paredes, e eles são os responsáveis por trazer o alimento para a colônia, certo? Nós temos os cupins soldados, que podem ser machos ou fêmeas, eles acabam tendo um aparelho bucal bem maior, são mais graúdos, e eles só vão entrar em ação se a colônia está correndo algum tipo de risco ou algum tipo de invasão. Nós temos o casal real da colônia, que é o rei ou a rainha, que eles são responsáveis pela reprodução e literalmente a reprodução completa. Eles que povoam a colônia, ficam lá dentro do cupinzeiro só gerando filhos. Um trabalho bem interessante, né? E nós temos também a casta dos cupins alados ou os cupins imigrantes, que tem muita gente que chama de aleluia. Sabe aquele bichinho que fica circulando na luz? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante no vídeo. Pois é, aqueles são os cupins alados, tem muita gente que chama de aleluias, ou micurim também eu já ouvi falar. Enfim, tem vários nomes, mas eu tenho certeza que tu já conhece esse bichinho. São essas 4 castas, e quando a gente está pensando em controlar uma colônia de cupins de solo, a gente tem que pensar em métodos de atacar todos esses cupins do cupinzeiro, para que a gente tenha um controle completo, beleza? Bom, agora sobre produtos químicos para tratamento de cupim. Existem uma gama de produtos, eles funcionam de maneiras diferentes, existem vários princípios ativos também, mas eu listei aqui os 3 principais para que você entenda como costuma ser feito um controle de cupins de solo. Um dos principais produtos usados se chama ciperimetrina. Esse é o princípio ativo. Várias marcas possuem os seus produtos com este princípio ativo, certo? Por exemplo, Cotrine é o nome de um produto. O princípio ativo dele pode ser vários outros e a marca do Cotrine é Bayer. Então não confunda marca com produto e princípio ativo, certo? As marcas têm vários produtos que têm nomes diferentes e geralmente eles têm o mesmo princípio ativo. A gente vai falar aqui sobre princípios ativos, tá? Então, continuando sobre a ciperimetrina, ela é um excelente desalojante. O que isso quer dizer? Que ela vai tirar os insetos, os cupins de solo, no caso, do local onde eles estão vivendo e vai matar eles por contato. Se o cupim entrar em contato direto com a ciperimetrina, o bichinho vai daqui para melhor. Então esse é o principal produto. Ele tem um cheiro bem forte, tem um preço médio, não é muito caro e ele é facilmente encontrado para venda. Você mesmo consegue comprar pelo Mercado Livre. Se eu tiver alguma sugestão, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha, tá? A ciperimetrina ela é muito usada nas primeiras aplicações contra o cupim para a gente ter um impacto inicial. A grande questão do uso dela é que a gente precisa sair da casa depois da aplicação por várias horas, porque o contato com a pele pode fazer mal, além do que ela deixa um cheiro muito forte. O segundo princípio ativo mais utilizado para acabar com cupins de solo e cupins de madeira seca também se chama fipronil. A marca que eu costumo usar do fipronil é Dipil, certo? E o nome do produto que contém esse fipronil se chama Fipromix. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha. Mas várias marcas também usam esse mesmo princípio ativo e ele é excelente por vários motivos. Primeiro, não tem um cheiro muito forte, então na aplicação ali tu vai ver que não vai levantar aquela atmosfera fedorenta que te faz querer sair do ambiente. Tem um cheirinho ali, mas ele não é tão intenso. Outra grande vantagem do fipronil é uma ação residual dele, pois o fipronil não mata somente pelo contato direto na hora da aplicação.
ele vai ficar impregnado nos locais e os cupins vão entrando em contato homeopaticamente com o produto, levando para a colônia, e assim a gente consegue atacar todas as outras castas dos cupins. Porque o cupim que a gente fica vendo por aí, geralmente é o operário, que é o que faz aqueles túneis, que é o que de fato está comendo as madeiras da tua casa. Então a gente colocando o fipronil em um local onde esses operários passam, eles vão ficar embebidos com o produto ao passar por ele, levar esse produto para a colônia, gerando ali um controle global, certo? Com relação às aleluias, que são os cupins alados, é muito difícil da gente atacar elas porque, bom, elas estão voando e elas não param muito fácil nos lugares. Então, quem acaba fazendo o controle das aleluias são as lagartixas. Eu já vi uma comendo um deles, inclusive. Mas, enfim, voltando ao nosso assunto. O fipronil costuma ser um dos melhores princípios ativos pela sua ação residual, a longo prazo e por não ter um cheiro tão forte, além de ser acessível também, tá? Então, fipronil, segundo princípio ativo, particularmente o meu preferido para fazer controle de cupins de solo. Outro princípio ativo muito usado no controle de cupins de solo se chama hexafluomuron. Esse não é líquido, a gente não faz a aplicação dele. Geralmente ele vem em algumas iscas prontas. Essas iscas têm esse hexafluomuron embebido em algum material de celulose, geralmente um papelãozinho, que a gente cola nas paredes e os cupins acabam passando por ali comendo essa celulose que contém o hexafluomuron, com isso se contaminando e contaminando a colônia também. A grande vantagem do controle de cupins de solo com iscas de hexafluomuron é que você não precisa sair de casa. Ele é muito usado no controle de cupins em condomínios ou em locais de uso comum, onde a gente não pode ficar aplicando veneno, nem muito menos esvaziar o lugar. A desvantagem é que é um princípio ativo muito mais caro, difícil de encontrar, e ele acaba aumentando o custo do processo porque exige um acompanhamento constante, além do que demora um pouco mais para dar efeito. Então, vantagem do hexafluomuron é que não precisa sair de casa para fazer o uso dele, porque ele geralmente vem em iscas prontas. Desvantagens: toda demora, processo e custo alto do procedimento, da operação de controle de cupins, tá? Por isso que ele acaba sendo usado muito em ambientes coletivos, comerciais e condomínios. Então essa é uma opção também que eu precisava compartilhar com você, mas não é a mais acessível. Quem vai ter acesso a isso são empresas grandes, geralmente, beleza? Bom, então falamos aqui dos 3 principais princípios ativos: ciperimetrina, fipronil e hexafluomuron. Lembrando que esses são princípios ativos. Várias marcas podem ter produtos com esses mesmos princípios ativos dentro, tá? Se eu tiver alguma sugestão, sempre vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, chegamos na nossa terceira parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre técnicas de aplicação desses produtos que eu acabei de te falar, tá? Existem 4 técnicas principais para o controle de cupins de solo. A primeira delas é aspersão, que é literalmente fazer a diluição de um produto líquido em um pulverizador costal e aplicando ele pelos locais onde os cupins estão aparecendo. Vantagem dessa técnica: muito acessível, não causa muitos estragos, entretanto, a umidade pode estragar os móveis, então sempre tem que ser aplicada uma quantidade aí muito controlada, tem que ser feita uma aplicação com muito bom senso para evitar qualquer prejuízo ao imóvel e dá um resultado imediato, porque se você aplica diretamente na colônia, os cupins que entrarem em contato vão sumir, tá? Então, a aspersão é a primeira técnica, a mais básica do controle de pragas em si. Segunda técnica de aplicação de produtos muito popular no controle de cupins de solo é a injeção. Tem algumas empresas, alguns profissionais que sugerem que sejam feitos furos no piso para a gente injetar produto no terreno para conseguir controlar toda a colônia, certo? Eu não gosto muito de fazer esses furos, porque se a ideia da pessoa é evitar os estragos na sua casa que os cupins fariam, você fazer um furo no chão vai gerar um estrago. Então, tecnicamente, a gente não tem muito custo-benefício ali, tá? Essa técnica de fazer furos, de fazer perfurações para injetar produto, é muito usada na preparação de terrenos antes da construção. Então, se você flagrou ali colônias de cupins de solo em um terreno em que você quer construir uma casa, um prédio, um rancho de madeira, é legal que você faça essa injeção antes de iniciar a obra. Com isso, você não vai ter a presença ali dos cupins ao longo de vários anos e depois pode fazer um controle, tá? Então a injeção, ela é usada em casos muito específicos, ou antes da obra, de maneira preventiva, ou se a casa da pessoa ou condomínio em que a gente precisa controlar o cupim de solo
tem todo o seu chão pavimentado, todo o seu chão cimentado e a gente não consegue aplicar no solo e daí tu é obrigado a fazer alguns furos. Mas é muito perigoso você sair furando o piso dos lugares, porque você não sabe se aquele ponto que você vai furar não tem uma sapata, não tem alguma coisa que faça parte da estrutura daquela edificação, podendo gerar danos aí irreversíveis. Então deixa essa técnica da perfuração para profissionais e empresas especializadas, certo? No intuito de melhorar o meu atendimento, eu estou cursando Engenharia Civil e daqui a alguns anos eu vou poder trazer para você informações mais específicas sobre isso. Por hora, eu queria te apresentar o canal no YouTube que eu estou construindo sobre esse tema. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, seria muito legal se você desse uma passadinha lá, se você gosta do material que eu estou te mostrando até aqui, tá? Bom, vamos seguir então com a próxima técnica? Técnica da barreira química. Essa particularmente é a minha preferida por vários motivos. Primeiro, fácil aplicação. Segundo, economia de produto. A gente não usa desnecessariamente os produtos químicos nessa técnica. E terceiro, pouco estrago e grande garantia. Fazer uma barreira química nada mais é do que você aplicar produtos no perímetro da sua casa. Para a barreira química, eu costumo usar o fipronil, que é um produto que tem uma ação mais prolongada. Na primeira aplicação, a gente pode usar um fipronil mais ciperimetrina e depois, para ir reforçando essa barreira química, a gente vai usando só fipronil, a não ser que a gente precise fazer mais um desalojamento, tá? Se você precisa de instruções específicas, me chama no WhatsApp. Mas a barreira química é basicamente você aplicar o produto a uma altura de 1 metro para baixo ao redor da sua casa, especialmente onde o concreto se encontra com o solo. Nos muros, nas paredes externas, nas gretas que tem no calçamento ao redor da tua casa, porque o cupim dificilmente faz um caminho em um lugar mole, ele sempre quer alguma estrutura rígida para fazer aquele caminhozinho deles. A barreira química ela acaba prevenindo a presença de novas colônias e acaba diminuindo a quantidade de cupins no terreno em si, certo? Então, barreira química é o meu preferido, é o que eu mais recomendo para o controle de cupins de solo. Claro que cada caso é um caso, então não tome decisões sem antes entender muito bem qual que é a tua situação, certo? Vamos agora para a última técnica que eu quero citar de aplicação de produtos, que é na base da escagem. A gente já viu ali antes que o hexafluomuron é o principal princípio ativo para escagem. Essas iscas costumam vir prontas, então você só cola elas na parede e aguarda os cupins chegarem até lá. Porém, a gente pode fazer um modelo de escagem um pouco mais caseiro. Os cupins adoram papelão. Na verdade, muitos insetos adoram papelão, porque ele é fácil de comer e é celulose pura, bem molinha, fácil de acessar. Então você pode embeber alguns papelões em fipronil e deixar eles nos locais onde o cupim de solo costuma circular. Vai passar ali algumas semanas, eles vão começar a comer esse papelão e a gente vai ter um bom efeito de escagem disso, tá? A grande vantagem dessa escagem é que ela é bem caseira, você mesmo pode fazer na sua casa, não só com papelão, mas com algum tronco também ou alguma árvore que esteja em decomposição. A desvantagem é que você tem menos controle do processo. Você vai depender dos cupins irem até lá, comerem o negócio, e isso pode levar um certo tempo. Mas, nesse meio tempo, você pode continuar usando a sua casa. Então, ali é uma técnica boa. Eu, como profissional, não costumo usar, porque eu gosto de fazer um acompanhamento ali na casa do meu cliente, eu gosto de dar um resultado mais rápido, tá? Então, a escagem não é o meu método preferido como profissional, mas se você é amador e precisa controlar na sua casa, talvez seja uma opção. Se você conseguir encontrar iscas prontas, melhor, mais seguro, mais prático, só que mais caro, ou você pode fazer essas iscas também, correndo o risco dela não funcionar como desejado, porque assim, tu vai depender do cupim querer comer aquilo que tu deixou como isca, beleza? Então, escagem é o quarto método, muito seguro, muito eficiente, porém demorado. Vamos agora para alguns resultados esperados no processo de descupinização contra cupins de solo. Só antes eu queria ter a certeza que você já se inscreveu aqui no canal, porque para mim isso é muito importante, pois com a sua presença, a sua interação nesse vídeo, eu consigo atrair clientes para mim aqui na minha região que me contratam e com isso eu consigo financiar o conteúdo que tá aqui no canal, tá? Então esse canal só existe com informações de graça para você, porque tem gente que me contrata aqui na minha região. Eu atendo presencialmente o litoral norte de Santa Catarina. Então, por favor, para você não custa nada se inscrever no canal, é só um clique, para mim faz toda a diferença, tá? Muito obrigado por isso. Bom, vamos então aos resultados esperados.
Primeira coisa, revoadas. Lembra no comecinho do vídeo que eu falei para ti que ocorrem revoadas de cupim, que são aqueles cupins alados, que tem gente que chama de siriri ou aleluia, eles são atraídos para a luz? Pois é, um dos efeitos esperados de uma descupinização é isso, pois quando a gente ataca a colônia de cupins, eles percebem que estão sendo atacados e uma das ideias da colônia é produzir esses cupins alados, que são imigrantes, para fugirem dali e encontrarem novos espaços, tá? Esses cupins alados, eles são guiados por um fenômeno chamado fototropismo. Existem duas vertentes desse fenômeno. Existe o fototropismo positivo, que é quando o inseto é atraído pela luz, e existe o fototropismo negativo, que é quando o inseto foge da luz. Os operários da colônia de cupins de solo, eles têm o fototropismo negativo, eles acabam fugindo da luz, é por isso que eles fazem aqueles caminhozinhos para eles passarem. Já as aleluias têm o fototropismo positivo, elas são atraídos para a luz justamente para na hora que começarem a voar, voem para longe da própria colônia. Em época de lua cheia, esse fototropismo acaba sendo acentuado porque a lua tem uma baita luz que faz com que os cupins sejam atraídos para lá. Mas nas cidades, como a gente tem tanta luz artificial ali fora, eles acabam sendo atraídos para todo lugar. Então uma coisa que você pode fazer para impedir que essas aleluias, que esses cupins alados entrem nos teus móveis, é instalar uma armadilha luminosa de luz azul. Eles acabam sendo atraídos por essa luz azul, que é extremamente atrativa para insetos, e eles ficam colados em uma cola ou levam um choquezinho e morrem. Então armadilhas luminosas também são uma boa opção para evitar que os cupins ataquem os seus móveis. Quando esses cupins alados chegam perto de algum móvel, eles perdem as suas asinhas para entrar ali no móvel e ali eles são promovidos a reis e rainhas e instalam uma nova colônia, certo? Então, um dos resultados esperados de um controle de cupins é a revoada de cupins, especialmente se a gente faz uso da ciperimetrina, que é aquele princípio ativo que eu comentei com você um pouquinho antes, tá? Outro resultado esperado, e até um pouco óbvio, mas tem gente que esquece disso e acaba achando ruim, é que você vai encontrar uma série de insetos mortos durante muito tempo. Então, se você usa o fipronil, que é um produto que tem uma ação prolongada, vai durar ali vários meses no local em que você aplicou, é normal que ao longo de vários meses você encontre cupins mortos, não só no local onde você aplicou, mas em vários outros pontos da tua casa também. Então, essa sujeira vai acontecer. Faz parte do fenômeno aí de controle de cupins, certo? Outra coisa que as pessoas esperam também é que uma vez que tu aplica produtos contra cupim, aquela poeirinha, aquela sujeirinha pare de cair do móvel, tá? Mas ela não vai parar imediatamente, porque por mais que os cupins que estejam lá dentro daquele móvel, dentro daquela porta, tenham morrido, aquela sujeirinha continua dentro da porta. Então sempre que tu mexer ela vai continuar caindo. Então outro resultado esperado é que essa poeira, essa sujeira dos cupins vá reduzindo a sua quantidade gradativamente, pode levar aí alguns meses até que não tenha mais sujeira, certo? A ideia aqui é, se você notou que essa sujeirinha que está caindo dos móveis ou de qualquer lugar não está diminuindo semana após semana, é porque você precisa fazer um reforço na aplicação dos produtos, tá? Mas uma coisa esperada é que a sujeira continue caindo por algum tempo, mas a ideia é que ela vá diminuindo gradativamente, certo? Outra coisa interessante que acontece é quando a gente aplica os produtos em um lugar, os cupins começam a fazer um caminho em outro lugar também. Até porque eles não vão sair tão fácil, não vai ser tu aplicar ali produto uma vez que tu vai acabar com toda uma colônia de cupins de solo que pode ter mais de 1 milhão de habitantes. Os cupins são muito organizados e não existe só uma colônia embaixo da terra. Existe uma colônia principal e várias colônias satélite. Então assim, tu não pode esperar que aplicar produto no teu terreno vai eliminar os cupins da face da terra. O que você vai conseguir fazer é blindar a sua casa contra a presença dos cupins. Mas algumas colônias vão continuar embaixo da terra, isso é perfeitamente natural, inclusive muito saudável para o terreno também, porque eles fazem ali uma reciclagem de nutrientes. Então aqui, o que eu queria falar para você é que não adianta você pegar ali litros e litros e litros de produtos químicos, aplicar em todo o teu terreno, contaminar todo o teu terreno com produto químico, porque isso não vai aumentar a eficiência do processo. Tu tem que aplicar os produtos aonde os cupins estão aparecendo. E o fato de aparecerem novas colônias em lugares que não apareciam antes
mostra aonde você deve fazer a próxima aplicação. Então, ao invés de ficar brabo com os cupins aparecendo em outro lugar, usa aquela informação para melhorar a tua técnica de aplicação, certo? E não aplica produto em todo o terreno, não é necessário. Os cupins, eles vão fazer o caminho deles aonde tem alguma coisa sólida para eles subirem. Por isso que eles fazem no concreto ou em pedras. No meio do teu terreno, onde não tem concreto, não tem pedra, não tem uma quantidade significativa de cupins. Então, todo produto que você aplicar ali, além de ser um desperdício de produto, você vai matar outros insetos que estão contribuindo para a fertilidade do teu jardim e que estão exercendo concorrência contra os cupins. Imagina só você eliminar toda a concorrência dos cupins para ver se eles não vão prosperar ainda mais. Então, não cometa esse erro. Não aplica produto no terreno inteiro. Aplica onde é necessário e eu já te disse, se você tiver alguma dúvida, me chama. Não use excesso de produto, tá? É desnecessário. Esse vídeo já tá super longo, né? Eu não queria me estender muito, mas é que tem muita informação que eu quero te passar. Agora vamos para os lugares preferidos dos cupins. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte, porque é aqui que você vai saber aonde você deve focar a sua energia, a sua aplicação de produtos, beleza? Lembra que eu te expliquei sobre o fototropismo há 2 minutos atrás, né? Acho que tu não esqueceu essa informação. Os cupins têm o fototropismo negativo, eles costumam fugir da luz enquanto estão trabalhando. Então agora vai nos lugares da tua casa aonde a luz não alcança. Aqui na minha casa, por exemplo, seria atrás daquele painel da TV, atrás do guarda-roupa, atrás da pia da cozinha, que tá até cheia de louça, por isso que eu nem quis te mostrar. Então eles sempre vão estar em um lugar onde não bata a luz. Então, na hora de fazer uma aplicação, afasta os seus móveis das paredes, vê os cantos escuros, tira as coisas que estão encostadas no lado de fora da tua casa, porque todo mundo tem uma tralhazinha ali fora de casa, eu sei que tem, tá? Eu só não tenho porque eu tô num apartamento, porque senão eu também teria. Então, olha os lugares onde não pega luz e aplica os produtos lá, certo? Outra coisa que os insetos amam e o cupim de solo gosta muito mais, que é a umidade. Esses lugares escuros, eles, por não secarem com a luz do sol, eles acabam ficando um pouquinho mais úmidos também. Mas tem pontos específicos de umidade que os cupins acabam aproveitando. A pia da cozinha é um deles. Tu pode não ter nenhum vazamento na pia, mas sempre vai ter uma aguinha condensada lá atrás, porque nos canos, aonde passa a água, a temperatura é um pouco menor, então a água resfria o encanamento. E nesse encanamento mais frio que o ambiente, acabam grudando gotículas de água, elas acabam condensando ali. Tipo uma garrafa de refrigerante ou uma garrafa de cerveja que você tirou da geladeira. Ela começa a suar, ela começa a criar umas gotículas de água, né? Isso é porque ela está em uma temperatura menor que o ambiente. E isso acontece nas paredes aonde tem canos de água correndo. Então, certas paredes do banheiro, certas paredes da cozinha, onde tem o encanamento dentro, ela sempre vai estar em uma temperatura um pouquinho menor e sempre vai condensar um pouquinho de água. Por mais que você não veja a parede suando, vai ter ali uma quantidade mínima de água. Mas como o cupim é tão pequenininho, qualquer água para ele já é o suficiente. Então, ambientes úmidos também são locais em que os cupins amam estar. Presta atenção nesses pontos na hora de fazer uma aplicação eficiente de produtos químicos aí, certo? Outra coisa que os cupins gostam e que muita gente gosta também é silêncio. O silêncio e a falta de trepidação, vibração no ambiente indica que o local não está sendo frequentado por outras espécies e também não está sendo frequentado por predadores. O cupim ele tende a preservar a sua existência, acredito que todo ser vivo, né? Então, um lugar muito silencioso, que fica muito tempo fechado, uma casa que está muito longe da rua, ela é muito propensa a ter problemas com cupins, porque os cupins gostam de silêncio e não gostam de vibração no ambiente. Então, se não tem barulho, os cupins gostam também. Então, dá uma pensada aí nos ambientes que estão escuros, silenciosos e esquecidos da tua casa, porque pode ser lá que a colônia de cupins está fazendo ali a sua morada, beleza? E agora, por fim, outra coisa que os cupins amam e vários outros insetos também, eu até já falei no vídeo, é papelão. Não guarde as suas coisas em papelão se você tem um depósito na sua casa. Guarde ou em caixas plásticas ou dentro de sacos plásticos ou qualquer outro material. Papelão não é uma boa ideia. É melhor você guardar as coisas abertas numa madeira ou dentro de tecidos, mas assim, papelão não é legal. O papelão, além de chupar muita umidade, ele cria uma sombra que os cupins gostam de usar e o papelão é muito fácil de ser digerido por vários animais.
vários insetos, na verdade. Então, evite papelão. Eu já falei sobre o papelão em casa por vários motivos, porque os mosquitos gostam de ficar em caixas de papelão, livros também eles adoram ficar, as baratas adoram morar em papelão, inclusive uma isca bem comum para capturar baratas, que eu tive que fazer na faculdade, é tu embeber um papelão em cerveja, que tu vai atrair um monte de baratas com isso. Então assim, para com o papelão na tua casa. O papelão ele vai atrair insetos, os cupins amam, e na hora que tu perceber, eles já comeram papelão e tudo que tu tinha guardado dentro, tá? Bom, acredito que eu tenha te passado bastante informação nesse vídeo, que ele tenha sido bem útil pra você. Se você sentiu falta de alguma coisa, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou te responder, eu te garanto isso. E se você precisar do meu auxílio, é só me chamar no WhatsApp, o meu número tá aqui embaixo também. Agradeço muito a tua presença nesse vídeo, nesse canal. Dá uma olhadinha aqui, tem informações sobre várias pragas também. O que você precisar, você vai encontrar, beleza? Um abraço, a gente se vê amanhã. Tchau!